Há muito tempo eu venho tentando trabalhar um pouco a vida de Jefté. Eu sou apaixonado pela vida do grande homem de Deus, Jefté. Por que eu digo grande? Irmãos, quando a gente fala um grande homem de Deus, a gente tende a pensar que é uma pessoa que não tem falhas. Um grande homem de Deus é uma pessoa que não errou, e aí vai. Mas nós aprendemos outras histórias. Pelo contrário, grandes homens de Deus são pessoas que falharam, mas a forma com que eles evitaram falhar, e quando eles falharam, como eles trabalharam esse falhar deles. Esses homens possuíam fraqueza, mas como eles lidavam com isso. Esses homens tinham sonhos e projetos que Deus teve que moldar, Deus teve que mudar, para que fosse no final dele, e não apenas o sonho deles mesmos, mas o sonho de Deus. Então um grande homem de Deus é aquela pessoa que se entrega à vontade de Deus, permite o moldar de Deus, permite o lapidar de Deus, para que no final ele cumpra o propósito que está estabelecido. E nós cremos de todo o coração, querido, de forma bem clara. Olha, eu creio piamente que nenhum ser humano nasceu em vão. Todos têm um propósito a cumprir nessa terra. E graças a Deus por aqueles que acham o propósito em Deus, foca esse propósito em Deus e se entrega para que esse propósito se cumpra. Amém? Então nós vamos falar sobre o trauma de Jefté. E nós vamos ler um pouco a história que está no livro de Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11, versículo 1. Era então Jefté o gileadita, homem valente. Porém, diga porém, filho de uma prostituta, Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborreceste a mim e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, vinde a mim, agora quando estais em aperto? Respondeu o ancião de Gileade a Jefté: por isso mesmo, tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e ser nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade e Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo pôs por cabeça de chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as palavras perante o Senhor em Mispa. Diga glória a Deus. Irmão, Jefté é incrível. Você sabe a história dele. Se não sabe, vai estudar um pouco, você vai ficar apaixonado. Ele sai dessa história aqui e se torna um homem muito influente, poderoso. Já no primeiro texto aqui, nós encontramos a perspectiva de Jefté. A Bíblia diz que ele era grandioso, valente, poderoso, corajoso, guerreiro, ousado. Essa é a característica dele. É lógico que isso aí, coragem, determinação, esses valores, eles são construídos. Sabe, você vai descobrir que uma pessoa é valorosa, corajosa, pelas atitudes que ela vai tendo, as escolhas, decisões que ela vai tendo na vida. Então Jefté, ele poderia ter ousadia, isso causava muita inveja aos próprios irmãos, e ele carregava sobre si uma sina. Ele tinha um legado maldito na sua vida. Ele era corajoso, valente, porém, sabe quantos porém atrapalham-nos na fé? Quantos porém nos atrapalham como servos de Deus, como líderes de Deus? Quantos porém há na nossa história que nos faz recuar, que nos faz perder a noção de conquista, que nos faz enterrar o nariz no chão e não olhar para aquilo que Deus tem para nós? Quantos porém? Jefté também tinha o seu porém, e ele era traumatizado. Irmão, o trauma, ele pode ser, ele vem para quebrar, é uma quebra na emoção, é uma quebra no valor da pessoa, no conceito, na identidade da pessoa. Trauma pode vir por abuso, por abandono, por rejeição. O caso de Jefté é notório, ambas as coisas acontecem. Mas antes de falar um pouco dessa situação, vamos falar do local em que Jefté foi gerado.
Gileade era o pai. E Gileade tinha a tribo de Gileade assumiu um local que era bem pedregoso, mas tinha muitas árvores e muitas florestas. E essas árvores, ela produzia uma seiva viscosa e branca, que é conhecido como bálsamo. E era usado naquele período como algo para se aplicar sobre feridas, machucado. E nós cantamos muitas vezes, até com a Ana Paula Valadão, né? Há um bálsamo em Gileade, porque todo Israel descia em Gileade para pegar esse bálsamo, essa seiva dessa árvore que era cura, que gerava cura. E nós estamos falando agora de um líder ferido, que foi gerado em Gileade, mas não se curou. Você sabe quantas pessoas, você sabe que irmãos, o Ministério Palavra da Reconciliação, nós acreditamos que toda pessoa chamada por Jesus, das trevas para a luz, ela tem um espírito de liderança. Eu acredito nisso, da criança ao mais velho, ao ancião de dias, todos têm um espírito de liderança, porque o Espírito Santo, ele é o maior líder de todos. O Espírito Santo, ele lidera o universo. E o Espírito Santo foi dado à igreja. Se Deus é líder, o Espírito Santo é líder, eu tenho Jesus, o Espírito Santo na minha vida, então eu sou líder. Agora, cabe a mim dar lugar ou não. Um pai de família, ele tem a sua liderança dentro de uma família, é lógico. A esposa, dentro de um padrão hierárquico estabelecido por Deus, ela tem a sua liderança. A mulher sábia edifica a sua casa. Para ela ser sábia e edificar a casa, ela tem que ter a liderança ordenada pelo Senhor. Adão andava no jardim só, e Deus falou: lhe farei uma auxiliadora idônea, ou seja, igual, parecida, que esteja em pé de igualdade. Então a esposa, ela tem um espírito de liderança. Então todos nós temos, você precisa dele, e a casa de Deus, o povo de Deus, precisa se despertar para isso. Só que lembre bem, não é porque todos são líderes que não há um respeito de hierarquia. Todos são líderes debaixo de uma hierarquia pré-estabelecida pelo Senhor. E você pode crescer nessa hierarquia, e você só cresce nela de acordo com o padrão de excelência e compreensão, disposição que você dá a Deus para a obra dele. Mas é importante porque todos nós prestaremos conta diante de Deus do que fizemos por intermédio do corpo. Tem gente que acha que vai ganhar galardão porque vem num culto. Tem gente que acha que vai ganhar galardão porque tomou santa ceia. Tem gente que acha que vai ganhar galardão porque deixou de fumar. Tem gente que acha que vai ganhar galardão porque deixou de adulterar. Isso é um favor notório para você. Você tem galardão quando você dá fruto, gera fruto, quando você gera filhos espirituais, quando você conquista pessoas para Deus. É assim que você vai ganhar um galardão. Não é por outra coisa não, é pelo serviço feito na obra de Deus. Não porque deixou de ser imoral, não porque deixou de ser um viciado, não porque você devolve dízimo, não, nada disso. O seu galardão é porque você dá um fruto diante de Deus. Você ganha pessoas, você traz pessoas das trevas para a luz. É o trabalho que é feito, esse é o trabalho. Se o que você tem, o seu talento, dá um fruto de ganhar pessoas, é aí que você vai ganhar um galardão, uma coroa. Você não vai ganhar um galardão porque você parou de falar palavrão, de xingar. Você vai ganhar galardão porque o evangelho vem na sua vida, te fez um cristão, um pequeno Cristo, e você agora faz o que Cristo fazia, ganha pessoas para Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, os valores, nós apresentamos valores diante de Deus. Ele era valente, valoroso, homem de coragem. Como é que eles entenderam que Jefté era? A história de Jefté, quem conviveu com Jefté, percebeu as atitudes, a escolha, as decisões de Jefté, e fez esse conjunto, falou, não, é valente e valoroso. Só que, porém, ele tinha uma história muito ruim, que não dependia muito dele. Porque a escolha do pai dele, de ir para uma prostituta, trouxe essa marca sobre a vida dele. E ele estava sido gerado em Gileade, lugar da cura. Gileade fala muito, irmão, da igreja, da vida de Deus. Quem é o bálsamo de Gileade hoje? É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus
que gera a cura sobre as nossas emoções, é o Espírito de Deus que transforma a nossa vida, é o Espírito de Deus que vem em nós e remonta uma nova história, valor, princípio, querido. Então me escuta nessa noite aqui. Quando uma pessoa está debaixo do mover de Deus, dando lugar para o Espírito Santo, ela precisa dar esse lugar, porque todos nós temos um porém na nossa vida, e se nós não dermos lugar para Deus curar as feridas que o passado deixou, que nossas escolhas ou escolha de nossos pais aconteceu em nós, as marcas que nós trazemos, sabe, o nosso passado, se não deixarmos o Espírito Santo agir sobre isso, nós seremos líderes traumatizados, doentes, e nós vamos gerar um povo complicado. Então, Gileade é isso que eu te falei, lugar da cura, e lá está a cura, igreja. O bálsamo é o Espírito Santo, e os líderes de Deus estão aonde? Em Gileade, e lá existe o bálsamo. Porventura, poderia eu estar na igreja, com o bálsamo de Gileade fluindo, e eu ainda ser uma pessoa cheia de poréns, cheio de marcas e traumas, nas minhas emoções, nos meus valores, no meu psicoemocional, e aí eu transfiro isso para todo mundo. É incrível, irmãos, que já falei aqui na igreja, você só passa o que você tem, você nunca vai passar o que você não tem. Se você tem marcas e traumas, se você não tomar cuidado, você vai transferir isso para as pessoas. Se você tem medos e insegurança, você vai transferir isso. Se a sua fé não é resolvida, é isso que você vai passar para as pessoas. Quando você estiver numa crise, você vai falar para as pessoas o que você tem. Você vai revelar profundamente o que você tem, fé ou dúvida, certeza ou incerteza, desespero ou esperança, alegria ou tristeza. A gente transfere isso. Isso é impossível, sabe? Nós conseguimos manter a máscara, nós conseguimos manter a aparência apenas por um tempo, mas a hora que o vento vem, irmão, o vento bagunça o cabelo, arranca a maquiagem, arranca a máscara, cai tudo, e o vento é a dificuldade, e é na dificuldade que eu vou me manifestar, e um líder, ele vai apresentar o que ele tem. Então, com os poréns que nós temos na vida, na verdade, vamos falar sobre o significado. Olha o tanto que é incrível. Gileade, igreja, bálsamo, ação do Espírito Santo. Foi aí que o Jefté é gerado. A história de Jefté se parece muito com a nossa. Eu quero que você olhe para mim, eu quero que você preste atenção, me ouça, porque Deus vai falar com você de uma forma especial. Gileade, igreja, Jefté é os líderes da igreja, Gileade é a igreja, bálsamo é a ação do Espírito Santo, trauma é o nosso passado, tudo que perdemos, tudo que sofremos, e nós não apagamos essas coisas, elas estão aí, e eu preciso aprender a lidar isso, em me entregando diante de Deus. Algumas pessoas acham que a cruz é só para matar o ego, mas a cruz, ela tem um remédio para curar esses problemas que eu tenho. Tem pessoas que têm profundos problemas porque elas não vão na cruz e recebem o novo ser que Deus deu a elas. Elas ficam presas ainda naquilo que elas eram, no que elas foram, no que foi feito para elas, ou contra elas, ou porque foi deixado de fazer. Você viu que pessoas vivem dessa forma? Fizeram muita coisa ruim para mim. Eu fiz muita escolha errada na minha vida. Deixaram de fazer isso por mim. E um líder debaixo do bálsamo do Senhor, ele vive na influência do que Deus tem feito por mim, não do que fizeram ou deixaram de fazer, ou o que eu fiz ou deixei de fazer, mas o que Cristo fez para mim. A vida de um líder resolvido e curado, ela principia nesse raciocínio: o que Deus fez por mim, não o que as pessoas fizeram ou o que deixaram de fazer, o que Cristo fez por mim. E Jefté caminha. Jefté significa ele abre, ou Deus abre. Olha o significado, veja se não é o Espírito Santo nos ensinando. Jefté, não se feche, não feche o seu coração, a sua mente, no que aconteceu, no que pessoas fizeram ou deixaram de fazer contra você. Entenda, eu abro, Jefté. Se o seu passado fecha a porta na vida de pessoas, se o seu passado coloca um legado maldito na sua vida, se as pessoas olham para você por causa do seu passado, ou de erros que você teve, Deus estava gritando para Jefté: eu sou o Deus que abre, eu abro para você. Então Jefté, o agir do bálsamo de Gileade, o agir do Espírito sobre a igreja, sobre você,
está em depender do agir de Deus. Deus é quem faz a minha história, mas eu tenho que me entregar nessa ação. Eu tenho que permitir que o Espírito de Deus trabalhe na minha vida, trabalhe nas minhas emoções, trabalhe no meu caráter. Eu preciso que o Espírito permitir que Deus haja na minha vida. Sabe, nós temos expectativa, fazemos campanha para Deus trabalhar na vida financeira, na vida emocional, entre um e outra pessoa, mas não na plenitude, sabe? Senhor, eu quero que o Senhor trabalhe completamente, que eu saiba administrar as coisas. E o que aconteceu com esse homem? O Espírito do Senhor tentou falar com Jefté por várias formas, mas existia algo muito estranho, era o trauma do cidadão. O trauma dele influenciou naquilo que ele foi e no que ele poderia ser. Diga, as marcas que eu trago podem me levar à frente ou fazer cair. É uma questão de administração que procede de Deus. As marcas que Jefté trouxe, veja só, o Juízes capítulo 30, versículo 32, está escrito assim: e Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se tu me entregares na mão os amonitas, qualquer que, saindo da porta da minha casa, me vier ao encontro, quando eu vitorioso voltar dos amonitas, esse será do Senhor. Eu oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi a combater contra eles, o Senhor lhes entregou na mão. Eu lhe pergunto, que tipo de voto uma pessoa faz? Vou te contar o que é. Uma pessoa que não é curada, ela busca o sucesso, a conquista a qualquer preço. Por quê? Porque não é que ela quer fazer algo para Deus, ela quer justificar o quê? A sua rejeição, o seu desprezo, o desprezo das pessoas por ele. Ele vai vencer o valor dele alterado. Você vê muita gente querendo vencer, conquistar, realizações, mas eles trazem a dor da rejeição, a dor do desprezo. A maioria de nós passamos por isso. Foi desprezado, rejeitado. Você sabe, a porta principal da maldição hereditária e familiar é a rejeição. Você sabia disso? Espiritualmente, irmão, sobre batalha espiritual e maldições hereditárias, você vai entender que a porta principal, o espírito da morte, ele entra pela porta da rejeição. Você sabe quantas pessoas têm vivido uma vida de bagunça, destruição, no fracasso por causa da rejeição, por causa do abandono e do desprezo? E essa porta nós encontramos na vida desse líder. Jefté, você tem potência, você tem potencial, você é um cara que vai, tudo que você faz dá certo. Mas por que, Jefté, que você tem essa sede? Por que ele aceita o desafio de voltar para Israel para liderar o povo? Olha o que acontece. A Bíblia diz que Jefté fugiu, os seus irmãos o desprezaram. O sucesso dele foi a qualquer preço. Veja só, eu anotei aqui, escrevi: pessoas rejeitadas, desprezadas, buscarão o sucesso, não com um senso de propósito, mas para provar que quem rejeitou e desprezou estava errado. Você já passou isso na sua vida e falou assim, quantas vezes quando era mais novo, naquela crise, um parente mais rico, você mais pobre, dependeu, teve um não, várias situações de você falou assim, um dia ele vai ver, um dia eu vou ser maior do que ele. Isso te motivou, mas é um veneno. Se você não mudar a tônica disso aí, amanhã você vai ver a vitória do fracasso. Porque quem conquista baseado nisso, o termo seria a vitória do fracasso. Porque o cara foi vitorioso, mas porque ele estava envenenado pela dor da rejeição, pela dor do desprezo. Como estão entendendo o que eu estou falando? Você está captando o que acontece? Você, Jefté, você está aqui em Gileade e há um bálsamo liberado para curar o seu coração. Mas toda pessoa que precisa ser curada, antes ela precisa saber que ela está doente. Sabe, ninguém vai procurar um médico se ele não tiver com a sensação de estar doente. Você não vai tratar com Deus alguma coisa se você não tiver noção da sua ferida. Quantos aqui de nós tivemos essa sensação? Às vezes um desprezo em uma igreja, desprezo diante de um pastor, desprezo diante de um patrão, desprezo diante de um pai, de um tio. Seja lá o que aconteceu, e isso te motivou, mas vai ser a vitória fracassada, vai ser o fracasso da vitória. Você vai ter a vitória, mas no final, a custo de quê? Olha, quem é o homem que faz isso, hein? Qualquer que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro. Indica que de alguma forma Jefté estava expondo sua família. Como é que ele faz um voto desse? Irmãos, corria ou não corria o risco de sair a filha dele lá de dentro? Olha, quem mora na minha casa? De certo ele morava com a sogra, ele esperava que a sogra saísse.
Deu errado, Jefité, quem saiu foi sua filha. De certo, ele saiu de casa brigado com a mulher, foi pro serviço e fez um voto, que vai que aquele troço, a hora que sai, morre. Já resolvi 2 problemas. Venci a guerra, matei a mulher, caso de novo e toco minha vida. Existia várias possibilidades. Saindo da minha casa, de onde eu moro. Como é, irmãos, que eu quero sucesso, colocando em risco a minha família? Me escuta, olha aqui para mim. Você quer ser grande, você quer ter muito dinheiro, você quer ser um grande líder, e nisso você sacrifica a sua família. Sabe, essas coisas têm que correr junto. Você tem que ter um sucesso, tem que ter uma grande liderança, mas a sua família tem que ir junto. Não vai valer nada você chegar lá e chegar desmembrado, se é que você me entende. Faltando alguém, falta meu filho, eu estou aqui, gente, olha, falta minha filha, gente, eu estou aqui, mas falta minha mulher, falta meu esposo, gente, eu consegui, mas perdi tudo pelo caminho. O que adiantou? Então, essa é a indicação do desespero de alguém que foi rejeitado, desprezado e não administrou isso bem. Morando em Gileade, a terra onde havia o bálsamo, ele não recebeu a cura. Isso é significativo para você que está dentro da igreja, que está numa célula, que está sonhando com algo. Quais as escolhas do seu coração? Você está disposto a vencer, prosperar, crescer, conquistar? A troco de quê? Sabe? Em quais níveis? Veja só. Ele estava abrindo uma porta da sua casa para o espírito de morte. Porque a rejeição abre espírito de morte. Diga, a porta da rejeição atrai espíritos de morte. Sabe como é que é a morte? Sabe que tanta gente, irmãos, é tão dedicada no que faz, mas o filho morreu no caminho, mas a esposa morreu. Alguém morreu, porque o desejo de ser aquilo a qualquer preço, não importa quem ficou para trás, eu vou ser e vou provar para todo mundo como é que essa coisa funciona. Não é verdade? Que tipo de pai estaria disposto a sacrificar a filha pelo sucesso pessoal? O que levaria uma pessoa a pensar isso? O que ele fez? Ele destruiu sua posteridade e trouxe morte para dentro da sua casa. A pior maldição de um homem era não ter uma geração. Já diz algum estudo que realmente Jefité não sacrificou a sua filha numa morte, ele não degolou a sua filha. Mas ela poderia trazer a sua descendência, a memória. Ele morreu sem nenhum filho, irmãos. Com ele morreu a semente dele, ele não gerou nenhum filho. Essa era a maior maldição para um homem. Jefité morreu sem um sucessor, sem um discípulo, sabe, sem uma descendência. Dá para você entender o que eu estou falando? Como eu estou entendendo? A seriedade de ser uma pessoa que tem problemas, feridas na alma, raiva, rancor, amargura, coisa que não se resolve, palavras que disseram para você e essa coisa não se resolve. Você está em Gileade, o bálsamo está liberado e você continua no porém de alguém, porém seja lá o que for, tem uma história, tem potencial, tem chamado, tem desafio, mas o porém está aí, ó, martelando na sua mente. Mas fulano fez isso comigo. Mas fulano não me reconheceu. Mas ciclano não me estendeu a mão. Você vai ver, um dia eu vou ser grande. Eu tenho dificuldade com as músicas, eu já falei com vocês. Gosto muito, né? Aquela música tem sabor de mel, mas ela tem mais uma situação complicada, porque ela fala, todos estarão, eu estarei no palco e todos na plateia vão assistir a minha vitória. Isso é meio esquisito. Me perdoe se você não entende assim. É a leitura que eu faço agora. Você quer que todo mundo reconheça que você é o bambam? Todo mundo sentado e você lá. Viu como é que eu venci, seu bando de canseira? Olha que mentalidade é essa. Deus nunca permitiu que eu tivesse nada enquanto eu quisesse ter alguma coisa para mostrar para os outros. Eu tenho que ter alguma coisa para entregar nos céus, na glória. Eu vou fazer porque é certo. Eu vou fazer porque é de Deus, não porque eu fui rejeitado, desprezado, ninguém acreditava em mim, mas Deus vai mostrar que eu sou alguém. Quando você, irmãos, outra coisa que eu acredito aqui, você precisa aprender comigo. Tem gente que fala assim, ó, irmão, eu é que não vou mexer com célula, porque quando você mexe com célula, Satanás se levanta. Olha, se o diabo não se levanta contra a sua vida, você já é dele. Porque eu creio que ou eu agrado um e desagrado o outro, e isso é vice-versa. Jesus falou, eu não posso agradar 2 senhores. Não tem como você servir a Deus, agradar a Deus, e isso deixar o diabo à vontade, olhando para você e fala, olha lá, ele agrada a Deus, hein? Deixa ele de mão, ninguém dá conta. Quando Satanás vê uma pessoa que está fazendo a vontade e o propósito de Deus, agradando a Deus, o Satanás vai ficar doido. Ou então não é o diabo, porque o diabo não quer ninguém que agrada a Deus, que ninguém faça a vontade de Deus. Então, ou está em célula ou não, o diabo só vai deixar você sossegado
Se deixar, é quando você estiver fazendo a vontade dele. Porque nem os que faz a vontade dele, ele deixa quieto. Então não existe para nós esse negócio de, olha, se eu fizer isso que Deus quer, o diabo vai ficar irado. Ué, irmão, eu fui tirado das trevas para irar o Satanás. Eu não tenho que passar raiva nem na minha mulher, não. Eu não tenho que passar raiva nem no meu irmão, não. Eu não tenho que passar raiva no meu líder, no meu discipulador, não. Eu fui levantado pela cruz de Cristo. Para passar raiva foi no Satanás. Se tem alguém que tem que ficar contrariado comigo, é o diabo. E nós não temos essa ideia. Então, não vem com esse princípio de que, olha, querido, estamos num nível de guerra tão grande. Brother, quanto mais você se fizer a vontade de Deus, mais o diabo vai ficar irado, mais menos ele vai poder tocar em você. E é tão sério que a Bíblia diz, o que eram os mártires? São pessoas que procuravam a morte para glorificar a Deus e ter uma ressurreição maior. Então, eu estou servindo a Deus e eu quero os benefícios e não quero a guerra. Eu quero ficar de boa. É uma mentalidade errada. Uma pessoa desse jeito, irmão, jamais vai ser conhecido como valoroso, guerreiro e valente. Jamais. Uma pessoa valorosa, valente e guerreira, o que ela tem? Ela tem vontade de crescer, de ser ousado, determinado. Ela põe a cara, ela põe em risco a sua própria vida em prol de alguma coisa. Olha aqui, vamos falar um pouco de quando uma pessoa, um líder, ele tem problemas na sua alma, na sua emoção, no seu psicoemocional, quando ele tem os poréns, a sua queda, o fracasso, quando ele não tem o passado dele resolvido, mexe e vira, ele vai lá nele, aí chama-se descomposto, personalidade descomposta. Ele é totalmente descompassado. Ele não tem equilíbrio. Olha só o que o texto diz. Jefté teve a infelicidade de nascer de um relacionamento pecaminoso, um ato de adultério. Vamos lá. Jefté, você vai ter que conviver com isso. Você é filho de um adultério. Seu pai deitou com uma prostituta e dessa relação você vai nascer, meu filho. Vai ser filho bastardo. Não é filho legítimo. Como Jefté foi gerado por uma prostituta, Gileade pegou e falou, não, você vai morar comigo. Agora Gileade era casado e ele tinha mais filhos. Então já vai pesar a vida de Jefté, vai atrapalhar. Por esse motivo seus irmãos não aceitavam ele em casa. Você já passou, imagina bem, ele é filho de outra mulher. Todo mundo olha para Jefté e fala assim, bastardo. Não, isso é filho do meu pai com qualquer um aí, ó. Isso não vale nada. Os irmãos tinham isso, não aceitavam porque Jefté era a marca clara do pecado de... Você já foi isso, irmão? Talvez você foi gerado nessa situação. A pessoa olha para você e lembra de um pecado, lembra de um erro, de uma falha, não de outra coisa. Olha o que diz o texto, o item 3. Não queriam dividir a herança de seu pai. Eles olhavam para ele e falaram assim, não, além dele ser a denúncia do pecado do pai, da infidelidade do pai, os irmãos falaram assim, ele vai querer receber a nossa herança? Aqui não. Esses são os poréns da vida de Jefté. Continuando, isso foi pesando tanto que a vida em família tornou-se tão insuportável que Jefté vai ter que sair de casa. Por quê? Porque o pai dele, além de ter feito isso, o pai era omisso, o pai não falava nada. Seu pai foi omisso em relação à atitude dos irmãos de Jefté. Por quê? O pecado de Gileade o silenciou diante da maldade dos filhos. Jefté, ele não se perdoa. Gileade, irmãos, quando eu não me perdoo, eu sentencio outras pessoas. Porque o perdão, ele é significativo. Eu devo perdoar e me perdoar. Eu devo perdoar pessoas, mas muitas vezes eu me perdoo. E Gileade não se perdoava, e nem a família dele, os seus filhos, talvez até a sua esposa, não o perdoava. Então todo dia jogava na cara de Jefté. Imagina no almoço como é que eram feitas as coisas. Se os irmãos o apertaram tanto que ele teve que fugir, desde criança, Jefté teve que, os percalços da vida, os porém da vida. Eu estou te perguntando nessa noite, você está aqui em Gileade, o bálsamo está liberado, qual é a sua história? Rejeição, abandono, sabe? E o que você vai transferir? Você quer um sucesso a qualquer preço, porque você quer provar para todo mundo que é capaz e quem estava errado foi quem te rejeitou? Essa é a porta de entrada do espírito de morte sobre Gileade, sobre a família dele, sobre o que ele vai fazer, o legado. Sabe, Gileade, o que adiantou Jefté ser esse homem incrível, se não tem ninguém que vai seguir o que ele fez?
Ele não tem mais história. Morreu nele todo o sucesso dele. Que vai adiantar o muito dinheiro, o sucesso, os muitos discípulos, se tiver, né? Aquela fama toda, aquele reconhecimento. Se quando você morrer, o legado não continua. Se tudo que você está fazendo vai morrer, porque você tem um problema psicoemocional. Você fica mensurando quem fez com você, o que fizeram com você, o que você deixou de fazer, ou o que as pessoas deixaram de fazer por você. Você quer um sucesso, mas apenas para pisar naqueles que te maltratarem, e não porque você entende que Deus te gerou por um propósito maior, e que essas coisas vinham realmente para te matar, mas Deus te livrou de todas elas, e no lugar desse problema aí, Deus pode construir algo grande para ele. Sabe, o que eu vou fazer com o meu passado? O que eu vou fazer com a minha situação? O que eu vou fazer? Eu era um líder, caí. Eu era isso, caiu. Eu estava fazendo isso, deu errado. Ah não, meu pai que falhou demais. Olha, eu nunca tive pai, eu nunca tive mãe. Quando eu falo isso, eu sempre lembro de Procurando Nemo. Quando está no fundo do mar e um tubarão, eles estão fazendo ali uma ressocialização, eles não vão comer mais peixes, ser malignos, e ele está daquele jeito. Aí quando o Nemo procura, falando, eu estou procurando meu filho, eu estou procurando Nemo, meu filhinho. E aí quando ele está falando isso, né, ele contando a história, o tubarão, que é o perigosão, abre o berreiro e diz, eu não tive pai. E tem gente que está nessa ainda. Olha, eu não sou bom pai porque eu não tive pai, sabe? Eu não consigo dar amor porque eu não recebi. Se eu identifiquei que a ausência do meu pai me destroçou, me fez um ser humano, eu quero ser um pai que eu não tive. Eu identifico o que a ausência de um pai gera. Olha, eu não sou um bom líder porque me faltou um bom líder. Então seja o líder que lhe faltaram para aqueles que você tem na mão. Não repita o mesmo erro, não repita a mesma falha. Isso é para tratar a minha vida. Eu vou repetir o mesmo erro, irmãos, e é sintomático. Você pode ver que muitos de nós que condenamos nossos pais, nossos líderes, repetimos os mesmos erros. É sintomático. Muitos aqui falavam de pastor, né? Porque o pastor é assim, porque a pastora é assim, seja daqui ou de onde você veio. E você acabou agora como pastor, ou está indo para ser, sendo o mesmo que eles foram. Aquilo que você condenou, você está repetindo. Você criticou, falou, e agora está a sua chance. Isso é sintomático. Então, o meu caso é Gileade, é o lugar agradável. Sabe o que eu achei interessante? Eu estava buscando o significado da palavra Tobi, que é a cidade em que Gileade se refugiou, depois que os seus irmãos o oprimiram, que o seu pai foi omisso, que ele trouxe um legado de maldição. Sabe o que ele fez? Ele correu para Tobi. Sabe o que significa Tobi? Bom. Ele foi procurar um lugar bom, Valclésio. Ele não quer mais ninguém pegando no pé dele, não. A alma dele está cansada. Vamos procurar um lugar bom, um lugar de acomodação. Vamos ficar folgado, vamos ficar de boa, sem ninguém, porque chega, né, irmão? Já passei por tanta coisa nessa vida. Está procurando Tobi, meu filho? Porque o peso da rejeição, a conquista, o sonho, sabe, você não quer mais nada, você está procurando sossego. Mas a Bíblia diz que quando ele buscou um lugar bom, confortável para a situação dele, homens levianos, homens amargurados se ajuntaram a ele, porque o princípio é claro. Diga, ferido atrai ferido. Fala mais forte, ferido atrai ferido. Foi assim com Davi, foi assim com Jefté. Agora, o que eu vou fazer? Você pode, agora está chegando gente perto de mim que precisa de um pai, mas eu não tive pai. Como é que eu vou transferir isso? Se eu fui curado, eu consigo. Agora está vindo um monte de líder para mim que nunca foi liderado direito. Como é que eu vou fazer isso se eu também não fui? Porque agora, curado, eu sei os valores. Eu tenho que pôr em prática. Eu tenho que aceitar aquilo que é positivo, fazer o que é assertivo. Eu não posso ficar me negando. Tem gente que fala assim, ó, irmãos, irmão, você sabe por que eu tenho isso aqui? Por que os meus líderes não rompem? É porque eu nunca tive um líder que era tão... Irmão, os pastores que me lideraram, nunca lideraram uma igreja maior do que eu tenho, do que Deus tem me colocado na mão. Se eu ficar olhando para isso... Olha, disseram, e está na Bíblia, que o profeta não tem honra em sua casa. Se eu pegar esse texto no pé da letra, eu tinha que sair do Urias Magalhães. Eu não tinha peso na minha família, eu não tinha respeito. Jesus falou isso, morreu, ressuscitou, e Tiago, irmão dele, liderou a igreja. Judas, irmão do Senhor, liderou junto. Eles admiraram ele. Não há um lugar que você não pode influenciar. Não há um lugar que você possa mudar. Não há um lugar que você não possa transformar pela cura
que está em Gileade, pelo bálsamo. Eu quero, sabe? Ele foi para Tobi buscando um lugar de descanso, de conforto. E lá juntaram para ele todo amargurado e leviano. Olha o tipo de gente que foi estar com aquele homem, porque ferida atrai ferido. Muitas vezes, escuta aqui para mim, me escuta aqui. As pessoas que vão na sua célula são exatamente a que Deus escolheu segundo a sua capacitação para ajudá-las. Não rejeite nenhuma. Elas na verdade são um retrato mais interior do que você passou. Você tem capacidade. Se você rejeitar, sabe, essa situação, você não vai transferir para eles o que é de Deus mesmo, porque esse é o problema, porque nós não buscamos profundamente, lá no profundo, o que realmente temos para oferecer para esse povo. Nós falamos é o seguinte: eu não tive pai, não tive mãe, eu não consigo levar isso, e é justamente pelo contrário, por você não ter, o Espírito Santo te capacita a ter, e através da cura, você vai ministrar na vida dessas pessoas. Você vai ser o pai que eles não tiveram, vai ser a mãe que eles não tiveram, você vai dar o que você tinha ausência, porque a Bíblia diz em Coríntios que nós consolamos segundo a consolação que nós recebemos. Não feche seu coração não. Agora, qual é o porém que faz você voltar para trás? Sabe, qual é o valor que está te fazendo perder? Você se acha incapaz? Deixa eu contar uma história para você. Todo mundo olhou para Jefté, além de ver que ele era capaz, tinha potencial, ele tinha um passado. Se eu falar uma coisa para você, olhava para Davi, era o menor de todos. Isso era o que todo mundo via, mas Deus falou: ali está meu rei. É tão sério que o profeta foi advertido: eu não olho como você olha. Olharam para Jefté e viu o filho de uma prostituta, de um adultério. O passado dele era escabroso. Deus, para cumprir o propósito dele, ele não olha para o seu passado. Você tem que tirar os olhos do retrovisor. Você está dirigindo a sua célula, dirigindo a sua empresa, dirigindo a sua família, olhando o retrovisor. Sabe o que significa? Como é que meu pai fazia? Meu pai, olha lá, meu pai me abandonou, me deixou. Ó, meu patrão nunca me reconheceu. Foi um homem muito duro, me lesou, me fez tudo. Olha lá minha mãe nunca me honrou, sempre procurou outros homens e deixava nós em casa. E está olhando o retrovisor. Tira os olhos do retrovisor e olha para frente, que o futuro é grande. Olha para aquilo que Deus tem falado. O seu passado não te atrapalha. Na verdade, o meu passado, querido, eu visito ele todo o tempo e eu falo: de onde é que o Senhor me tirou? Obrigado, meu Deus. Porque eu vejo como o diabo quis me matar, usando até as pessoas que mais me amavam. Mas eu digo para o Senhor: estou muito bem, obrigado. E eu não quero fazer nada para provar para ninguém. Eu tenho que fazer porque eu tenho que prestar conta para o meu Deus, aquele que mudou a minha história. O que aconteceu na sua vida? O que foi tirado de você? Que rejeição? Que desprezo? O que aconteceu? Alguém disse que você não daria em nada? Seu pai falou, sua mãe falou? O que esse povo disse? Ouça o que Deus está dizendo em Gileade: debaixo da unção do bálsamo, o seu passado não me atrapalha. Se você olhar para Noé, o cara acabou de descer de uma arca, salvo por Deus, levantou um altar e foi encher a cara de cachaça. Se você vai olhar para Davi, acabou de conquistar, ficar bom na parada, foi pegar a mulher do seu líder, um cara fiel que estava dando a vida por ele, e ele ficou com a mulher do cara. Se você for olhar para Salomão, se você for olhar para Elias, que foge de Jezabel, correndo desesperado, como se Jezabel fosse maior do que Deus, depois de ter vencido 450 profetas, ele teve medo de uma mulher. E esses homens que eu citei aqui, todos estão com o nome escrito na galeria dos heróis da fé. Você pode fazer mais, você pode ir mais longe. O trauma de Jefté é que ele não conseguiu administrar a situação, trouxe a doença, trouxe a dor, trouxe o mal, e o que aconteceu? Transferiu: qualquer que sair da minha casa, ou seja, o sucesso a qualquer preço. Agora eu vou mostrar do que sou capaz. Tem gente aqui que vai ter que beijar meus pés. Quantas pessoas já falaram isso? Nossa, a hora que eu passar, tem gente que vai ter que falar tem pessoa que vai, sabe, o seu sucesso, ele vem porque Deus te prometeu e vai glorificar o nome dele na sua vida, não para alimentar uma ferida de rejeição e abandono. Um dia eu vou ter uma casa bem melhor, um dia eu quero ter um carro só para fulano ver, um dia eu quero ter, que isso? Isso é porta de rejeição que mata a sua geração, que mata a sua descendência. Você pode até conquistar, mas no fim não vai ter uma descendência para receber. Eu fiz uma pesquisa, como eu estou falando essa noite de liderança, eu fiz uma pesquisa que eu achei ela fenomenal, sobre revezamento, pastor Valclésio. Quem gosta de atletismo?
E você já viu falar de corrida de bastão? A corrida de bastão, ela tem de 4 por 100 e 4 por 400 metros. E ela consiste no quê? São 4 atletas colocados de 100 em 100 metros para correr. Se é de 100 metros, então de 25, a cada 25 metros tem um atleta que vai correr nela. E aqui isso aí fala da do legado que nós vamos deixar para a nossa geração. Tem pai aqui que acha que vai morrer, mas seus filhos já estão recebendo o seu legado. As suas escolhas ou a falta delas fará com que seus filhos sejam ou não o que tem que ser no futuro. A maneira com que eu lido na minha vida vão refletir sobre os meus filhos, sobre os funcionários, sobre os meus discípulos. Então, 4, se é de 100 metros, vamos colocar de 400 metros. A cada 100 metros tem alguém para receber. Imagina que você tem a sua geração e Deus colocou na sua mão o bastão Jefté. E você não pode correr mancando Jefté. Você não pode correr olhando para trás. O que recebe o bastão na mão, eu estava lendo aqui, veja só, o primeiro percurso, o primeiro bastão, a habilidade da primeira pessoa, pastor Valclésio, segunda corrida, na estratégia, ele tem que ter o quê? Ele passa o bastão. Ele vai só passar o bastão, ele pega o bastão e vai correndo. Só para te dizer uma história, eu acredito que isso foi na minha vida. Eu fui o primeiro a aceitar Jesus na minha casa, pastor Valclésio. E por isso eu estou correndo desesperado, porque eu preciso passar o bastão para aqueles que vêm após mim. E eu tenho que passar ele com ousadia. Qual é a habilidade do primeiro? Boa largada, com boa aceleração e equilíbrio. Consegue correr a curva permanecendo na raia. Ele não perde o foco, ele não perde o equilíbrio. Quem pega o bastão primeiro, amigo, ele tem que correr, tem que ter velocidade, tem que ter equilíbrio. Ele tem que conseguir fazer a curva, porque se ele queimar a raia, ele já está desqualificado. Toda a equipe desqualifica. Isso fala do quê? Eu vou ler agora mesmo. Tem algum problema? Então, o primeiro ele passa desse jeito. O corredor, o primeiro, deixa eu falar uma coisa, você é o primeiro no quê? Ser o líder de célula? Olha como tem que ser sua corrida. Você é líder do quê? O empresário, olha só. O segundo, ele faz o percurso, recebe o bastão e passa o bastão. Corredor muito rápido, habilidade em correr forte em linha reta, velocidade e resistência excelente. Olha o perfil do cara, então não é só escolher qualquer um e colocar. Há uma estratégia para que ele possa chegar. Ele tem que correr em linha reta com muita habilidade, e ele tem que ter habilidade para passar o bastão no ponto exato. O terceiro recebe o bastão e ele também passa o bastão. Consegue correr a curva permanecendo na raia. Só isso que ele precisa ter. Ele tem que ter a habilidade para receber e não pode perder o pique do que vem. E ele sai fazendo a curva também com habilidade. O quarto percurso, o percurso final, recebe o bastão, o mais competitivo dos corredores, habilidade em alcançar e ultrapassar os corredores, porque ele está na linha de chegada. Eu coloco isso para a minha vida. Eu estou preocupado com o que vai acontecer com a minha vida. Eu estou hoje aqui preocupado como vai ser o final da minha carreira. Como é que eu vou terminar como pastor? Eu vou terminar como um pastor? E se eu terminar como um pastor, que tipo de pastor eu vou ser? Sabe, eu vou chegar no momento que eu tenho que fechar a régua como um pai. Que tipo de pai eu vou ser? Que tipo de mãe você será? Que tipo de empresário, de líder você será? Você não mensura, não pensa isso, porque nós prestaremos conta. Nós estamos numa corrida mesmo de transferência de bastão. Estou passando o bastão para a mão. E não dá para correr olhando para o retrovisor. Não dá para correr mancando, porque eu errei, pisei na bola, abri uma célula, fechou. Já tentei, não deu certo. Nós não temos mais chance de parar. E agora livre estou, completamente sarado, pois seu amor me encontrou e encheu o meu ser. E agora livre eu estou, completamente sarado, me encontrou e encheu o meu ser, pois seu amor me encontrou e encheu o meu ser, pois seu amor me encontrou e encheu o
meu ser.